Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento, pregão desta segunda-feira, dia 7 de março. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto à BMEC, faço parte do time de analistas técnicos aqui da DV Invest e estou aqui mais uma vez para comentar aí sobre o pregão de hoje, né? Uma tragédia aí para o Ibovespa, caindo 2,52% no dia de hoje. Antes de darmos início, vou rodar aqui a vinheta, peço que você já deixe aí o seu like, o seu joinha e também a sua BDR para a análise de fechamento de amanhã. Bom, como vocês puderam ver, eu rodei a vinheta errada, né? Mas tudo bem, vamos lá. Dando sequência, espero que você tenha deixado aí o seu like de qualquer maneira e também o seu pedido. Os ativos que serão analisados neste fechamento, contando aqui o Ibovespa, mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale 3, Anin 3, Rail 3, PBAS 3, Natura, Azul 4, SUSIB 3, CEMIG 4, SLCE 3, PK 3 e a nossa BDR de hoje aqui é BEC 34, Berkshire. Então vou retirar esses papéis da tela. E agora sim. Então, antes de dar início, eu queria até desejar a todos aí uma excelente semana, início de semana aí, basicamente começando agora realmente aí o mês de março. Então, desejo a todos uma excelente semana de trabalho, de conquistas, enfim, de aprendizado, tudo de bom aí para todos vocês. Vamos lá, Ibovespa no dia de hoje 2,52% de queda, perdendo aqui a região da média móvel de 13 períodos, perdendo aqui a região de suporte na região aí dos 113 mil pontos e vindo basicamente bater ali na região dos 111.500 pontos e apresentando aqui respeitar, né? No dia de hoje aí chegou até a oscilar um pouco abaixo aqui, mas conseguiu recuar um pouquinho aqui levemente e respeitar aqui esse fechamento, inclusive ó, pegando certinho, 111.591 e o fechamento de hoje 111.593. Vale ressaltar que foi depois de ter testado aqui essa região de resistência, gerou sinal de topo. Como eu havia mencionado, poderia realmente ficar aqui dentro desse movimento de correção realmente. Só que hoje já sentou um pouquinho mais aqui nesse candle de forte baixa. Quando a gente olha para o gráfico semanal, já aproximando bastante também, apenas um único pregão aqui na região da média móvel, que pode vir a funcionar como ponto de suporte. Então, agora a gente passa a olhar para os próximos níveis, como eu acabei de mencionar, que seria o primeiro deles aí na região dos 110.887 pontos. Então, poder vir ainda esta semana buscar esse nível de preço, que seria o que? Lá pelo gráfico diário, vir buscar aqui essa região de média móvel um pouquinho mais abaixo, que seria de 62 períodos. Então, poder vir testar aqui essa região. O que retoma um viés muito negativo aqui no curto prazo do Ibovespa, Kaique. A perda na mínima deste fundo que foi apresentado aqui lá na semana retrasada. Então, perder a mínima dos 109.125 pontos seria aí algo que retomaria aí um viés bem negativo mesmo, porque eu perco a região da média móvel lá do gráfico semanal e eu perco aqui uma região de fundo que foi muito importante de recuperação para o Ibovespa. Enquanto conseguisse manter acima desse patamar, mesmo que busque aqui os 110.500 pontos e voltar a apresentar uma nova sinalização positiva, ainda mantém aí um ar um pouquinho mais positivo também o Ibovespa. Falando aqui agora de mini índice, no dia de hoje 3,14% de queda até o momento, pancada aqui para baixo também o mini índice no gráfico diário, gráfico de 60 minutos. Abriu aqui dentro de um gap de baixa, em cima dessa região de suporte, na faixa aí batendo, né, na faixa ali dos 114.835 pontos, apresentou repique, testou a região da média móvel de 13 períodos e pelo gráfico de 60 minutos abriu possibilidade de venda nessa sinalização de topo ao perder aqui a mínima deste candle, dando sequência no movimento de baixa. Pelo gráfico de 60 minutos, movimento muito limpo aqui com as máximas descendentes, sem acionar aí stop, né, de saída no caso de retornar ali e acionar um stop sendo posicionado. Então, no caso aí para quem abriu a venda pelo gráfico de 60, foi estopado aí com objetivo e vale ressaltar aí que deu quase 3.000 pontos essa queda toda, né? Baita operação de venda. Pelo gráfico de 30, eu mencionei lá no radar do mercado que aqui havia aberto aquela venda na perda da mínima deste candle, depois de testar aqui a região de resistência, fechar ali a região do gap,
Stop curtinho aqui em cima também apresentou uma bela valorização, né, na ponta vendedora. Então, realmente aí hoje dando muita entrada mesmo aí na ponta vendedora. Aqui no gráfico de 10 mais detalhado, recuo do preço, também outra pancadinha aqui para baixo, leve recuo, outra pancada para baixo, enfim. Amanhã abriu aqui gerando um novo sinal de alta, focaria um pouquinho mais na ponta compradora, tentando pegar um repique do preço, pelo menos até a região da média móvel, nos 112.600 pontos. Melhor ainda se já abre aí dentro de um gap de alta, voltando para cima da média móvel, e aí apresenta o que? Um recuo do preço em direção à média, gera um novo sinal de alta acima aí tentaria pegar o que? Uma reversão, porque seria um sinal de alta acima da média, então uma reversão da tendência de baixa que vem sendo apresentada aqui no gráfico de 10 minutos. Abriu aí dentro de um gap de baixa, já perdendo aqui a região dos 111.900, qualquer recuo do preço, testando aqui o fechamento de hoje, gerando um novo sinal de topo descendente, foco aí na ponta vendedora. No gráfico de 60 minutos, tentando procurar aqui algum suporte relevante, esse aqui já sendo perdido, né, nos 112.000 pontos. Seria o outro aqui então um pouquinho mais abaixo, nos 111.260. Então já abre dentro de um gap de baixa, qualquer recuo do preço, como eu mencionei, testando aquela região, gerando topo descendente, abre possibilidade de venda. Então ficar de olho aí nessas possíveis aberturas. Falando do dólar, hein? 0,88% de alta, não perdeu o mínimo aqui do candle anterior e voltou a gerar um novo sinal de fundo, e inclusive um fundo ascendente. Um fundo ascendente. Então temos aqui, tecnicamente falando, uma tendência indefinida no curto prazo do dólar. Gráfico de 60 minutos. Abriu aqui gerando um novo sinal de fundo. Foi lá, testou a região de resistência de lateralização anterior, próximo ali dos 5,125. Recuou, bateu no suporte aqui embaixo e apresentou reversão. Bateu mais uma vez na resistência, respeitou. Foi até a média móvel e gerou um novo sinal de fundo, e agora a expectativa de poder dar sequência nesse movimento de alta. Quais próximos níveis de resistência? Basicamente tem um aqui na casa dos 578,63 e depois um pouquinho mais acima nos 598. Então, lá pelo gráfico de 10 minutos, qualquer correção, testando a região da média móvel, gerando um novo sinal de alta, abre possibilidade de venda. Perdão, compra. Abriu já dentro de um gap de baixa, em cima aqui desse suporte, próximo aí do 105,130, já dentro do gap de baixa. Eu já tentaria pegar essa compra, primeiramente tentando fechar o gap e também já com essa sinalização de fundo, tentando pegar a continuidade de um possível novo movimento de alta. Então qualquer sinalização para cima dessa faixa aí dos 530 de alta, seja o fundo aqui, seja a lateralização, confirmando novo pivô, ou até mesmo já abre dentro de um gap de alta, só recua até o fechamento aí de hoje e gera novo sinal de fundo também, é tudo possibilidade de compra. Eu olharia mais para a ponta compradora, eu olharia só para venda se pede aqui essa região dos 530 mesmo, tá? Então volta aqui para baixo desse patamar, gera sinal de topo descendente, ou já abre aqui dentro de um gap de baixa, vai lá, testa essa região, gera novo sinal de topo descendente, tá? Ou ainda abre aqui dentro do gap, e não tem força para subir, fica aqui de maneira mais lateral e aí apresenta um pivô de baixa, também seria uma possibilidade, tá? Perdendo aí a região da média móvel, tá? Então primeiramente aqui a região dos 530 e aí se pede aqui esse fundo um pouquinho mais abaixo ali no 511, aí realmente já revertendo bem a tendência aqui também de alta no gráfico de 10, tá? Então ficar de olho aí nas possíveis aberturas do dólar. Falando agora de Petro, no dia de hoje, Petrobras, gráfico diário, pancadaça aqui para baixo, caindo 7%. Eu havia mencionado que não tinha possibilidade de compra ainda aqui de curto prazo no papel, no gráfico diário, precisava apresentar aqui uma superação de máxima para poder abrir essa compra. Então, se alguém abriu aí, não foi recomendação minha, nem no radar, nem no Instagram, em lugar nenhum aí eu recomendei essa compra, tá? Inclusive lá no meu Instagram, aqui embaixo no meu Instagram, pessoal, se alguém quiser acompanhar, eu até divulguei ali uma análise do Brent, que era o petróleo, que é um ativo referência para os preços da Petrobras. Esse sim eu havia recomendado compra, tá? Dá para acompanhar ele pelo TradingView. Mas aqui na Petrobras precisava aguardar aqui essa superação de máxima para poder apresentar aqui a compra de curto prazo. Não apresentou, perdeu a região da média móvel e foi perdendo vários níveis de fundos anteriores, né? Foram ali basicamente 3 fundos anteriores, né? Se a gente pegar aqui todo este movimento, foram 3 fundos anteriores aí perdidos em um único candle aqui, tá? Então agora a expectativa de poder vir ainda testar a região da média móvel, próxima ali da região dos R$31. Então poder vir aqui basicamente testar aí os R$31,45, sendo mais exato aqui pelo gráfico semanal.
Comentei também que uma nova perda de mínima aumentaria a possibilidade de poder vir testar essa região. Tá? Depois desse nível de suporte aí, Kaique, qual é o próximo? Basicamente esse topo na faixa dos 29,65. Tá? Então perdeu aqui essa região da média móvel, vai aumentando a chance de poder vir buscar essa outra região de suporte aí nos 29,65. Tá? Então tomar aí cuidado. Curto prazo, não tem motivos de estar comprados. Médio prazo, gerou sinalização de saída hoje, não tem possibilidade de compra. Teria que aguardar aqui uma nova sinalização de fundo para abrir essa compra. Agora sim, falando de quem traz alegria aí para muita gente no radar, falando de Vale, né? O Nono fica feliz da vida. O Eduardo também fica feliz da vida aí com Vale 3, que no dia de hoje apresentou alta de 3%, abriu dentro de um gap de alta, dando sequência aqui no movimento de alta que vem sendo apresentado, com uma maior expectativa ainda de poder buscar a região dos R$ 107, que seria aqui a máxima do papel, a máxima histórica do papel lá, olhando pelo gráfico mensal, seria poder buscar esse nível de preço. Tá? De qualquer maneira, para quem está posicionado no curto prazo, a partir de amanhã, stop abaixo da mínima de hoje nos R$ 103,87. Perdeu essa mínima, aumenta a chance de apresentar uma correção, o que abre possibilidade de compra na sequência através de um novo sinal de alta para quem está de fora. Tá? Então tem que aguardar uma correção para ter uma melhor relação risco-retorno. Kaique, estou comprado pelo semanal. Pode trabalhar com stop abaixo da mínima dessa semana também, que seria o mesmo stop do diário, 103,87, para não fazer o quê? Não devolver o lucro, primeiramente, né? E não ter aí o risco de ou vir aqui fechar o gap ou até mesmo corrigir mais uma vez aqui em direção à região da média móvel. Tá? Então seria uma possibilidade aí. Falando agora de Anin 3, que no dia de hoje apresentou queda de 5,28%, lembrando que é uma recomendação de venda enviada lá dentro do aplicativo DV Invest, hoje aí batendo aqui mais forte, depois dessa lateralização toda, aumentando aí a probabilidade de caminhar em direção ao nosso objetivo. Então, posicionados na ponta vendedora desse papel. A outra operação de venda foi Raio 3, que nós recomendamos venda nesta perda de mínima. No dia de hoje vinha apresentando excelente valorização, basicamente voltando aí para cima da região da média móvel, mas recuou bem, respeitou a região de resistência, subiu ali 1,97%, mas como mencionado, respeitando bem aqui essa região, então mantém aí um viés mais negativo de poder dar sequência nesse movimento também nos próximos dias. Falando de BBAS3, no dia de hoje apresentando queda de 4,28%, veio aqui, fechou a região do gap que havia sido deixado para trás. Para quem abriu compra nessa sinalização de fundo, no dia de hoje acionou o stop aí dessa compra, tá? Então saída para quem estava comprado aqui de curto prazo, recomendo saída. Kaique, não sair. Stop abaixo da mínima de hoje a partir de amanhã, 32,30. Perdeu aí, é mais uma sinalização, tá? Porque aumenta a chance agora de vir testar a região da média móvel lá do semanal também, próxima ali dos R$ 31,70 e a do semanal basicamente bem próximo dos 32, né? Então pode ainda vir buscar essa região, tá? Então não recomendo compra e sim saída aí para quem estava posicionado nesse papel no curto prazo. Natura, por que eu estou falando que eu não recomendo compra, né? Porque perguntaram se podia fazer preço médio nesse papel aí no curto prazo, no gráfico diário, em Banco do Brasil. E aí a minha resposta foi fazendo outra pergunta, né? Vou até voltar ali. Se você não tivesse esse papel na sua carteira, você compraria ele aqui? Provavelmente não, né? Primeiro porque não tem o sinal de alta, segundo porque está dentro do movimento de baixa. Então não compraria esse papel. Então não tem por que eu fazer preço médio nesse papel também, tá? Então não recomendo compra aqui. Falando de Natura, no dia de hoje apresentando queda de 8,6%. Para quem havia aberto aqui uma compra nessa sinalização de fundo, no dia de hoje acionou aí o stop da operação ao perder aqui a mínima deste fundo que havia sido apresentado. Inclusive já vinha respeitando bem ali a região da média móvel como um ponto de resistência e agora veio testar aí essa região de fundo lá nos R$ 20,20, tá? Pode voltar a apresentar novo sinal de alta aqui, Kaique? Até pode, tá? Até pode. Mas não é o mais provável por hora aí, tá? O mais provável é poder perder aí essa região dos R$ 20, tá? Então, para quem está posicionado aqui, toma cuidado, não recomendo continuar. Semanal gerando mais uma sinalização de saída, não perdeu só a mínima da semana passada, mas todas essas outras mínimas anteriores aqui, tá? Então, bem ruim o cenário técnico do papel. Falando agora de Azul.
A Azul que apresentou queda de 18% redondo aí no dia de hoje, dando sequência no forte movimento de baixa. Não tem suporte relevante aí de curto prazo próximo, né? Quando a gente olha para o semanal, tem que tirar bem aqui o gráfico da tela para a gente conseguir procurar encontrar algo aqui nesse sentido, que já se aproximou bem hoje aí na região dos R$17,40. Depois disso, basicamente, tem essa outra região um pouquinho mais abaixo aí nos R$14. Ou seja, um viés bem negativo aqui para o papel, de poder vir testar todos esses níveis de preço aí, tá? É claro que pode ter repique no curto prazo para depois dar sequência nesse movimento, tá? Então até seria interessante se ficar fraco aqui para cair próximo aí, fechamento com máxima do dia, máxima do dia próximo de mínima do dia, gera sinal de alta aqui, stop curtinho, tentando pegar o que? Um repique do preço aí. Mas teria que aguardar pelo menos mais uns 2 candles aqui, pequenos, sem dar muita sequência no movimento para gerar essa sinalização. De qualquer maneira, seria uma compra aí contra a tendência de baixa também, então recomendo utilizar menos capital. Próximo ativo, SUSE B3, subindo aí 1,31%, um dos únicos ativos aí que subiram no dia de hoje, né? Ou até mesmo aí quem caiu pouco, caiu 0,5%, caiu 1%, realmente caiu pouco comparado a quase todos os ativos aí, né? O Ibov que fechou com 2,52 que eu mencionei, né? Por conta aí da Vale que segurou bem. Quando eu olho para o Ibov, eu até esqueci de mencionar isso para vocês no começo, né? O Ibov que caiu 2,52, mas o Ibov com peso igual, que é aquele índice que eu acompanho, que se todos os ativos tivessem o mesmo peso dentro dele, ele teria caído hoje 4,2%, tá? O dobro quase aí do que caiu no dia de hoje, né? Então assim, realmente Vale segurando bem aí a queda do Ibovespa e alguns outros ativos como a própria Suzano também, que tem um certo peso dentro do índice, tá? Então assim, teve muito papel caindo mais forte, até como eu mencionei aí a própria Azul, né? Então tomar esse cuidado aí, hein, pessoal. Suzano, seguindo aqui, deu sequência no movimento de alta aqui que vinha sendo apresentado depois dessa reversão de sinal de topo. Abriu possibilidade de compra aqui, colocando o stop abaixo da mínima do candle que abriu a própria compra, tá? Kaique, não entrei aqui, posso entrar aqui nessa aspiração de máximo e stop aqui embaixo? Até pode, mas a relação risco-retorno já começa a ficar mais desfavorável. Aí o que eu faria? Eu levaria a minha operação pelo semanal, tá? Então eu compraria aqui mesmo já amanhã abrindo aí e deixaria meu stop abaixo da mínima dessa semana mesmo, abaixo dos 56,61. E aí eu tentaria levar a minha operação pelo semanal, tentaria buscar, por exemplo, ali a região do topo nos R$62. Eu estaria falando aí de uma relação risco, primeiramente, de 2,5%, até para esticar um pouquinho mais e colocar abaixo da outra média, né? Então seria um risco aí de 3%, tentando pegar um retorno até o topo de 7%, basicamente. Então mais que 2 para 1. Então eu levaria minha operação aí pelo gráfico semanal e não pelo diário, tá? Falando agora de CEMIG 4, no dia de hoje apresentando queda de 5,4%, perdendo aqui 3 fundos anteriores, que vinha tentando apresentar aí uma tendência de alta, e olha só como já vinha sendo mais fraco realmente, como essa sinalização aqui já era uma sinalização relevante de saída. Kaique, não ficou claro para mim, vou explicar. Olha esse movimento de alta, aí eu tenho um movimento de baixa, perfeito, e aí eu tenho um pivô, 2 pivôs dentro de um único movimento de baixa. Então eu tenho 2 pivôs de alta dentro de um único movimento de baixa. Então eu preciso de 2 pivôs para conseguir chegar a uma resistência. Então realmente a ponta compradora aqui estava muito fraca. E esse sinal aqui foi um primeiro indício de perda de força, né? Depois de testar ali basicamente a região, caindo um pouquinho mais forte. E aí no dia de hoje acionando todos os stops aqui possíveis de curto prazo, de médio prazo na operação aí neste papel. Então não recomendo mais continuar posicionado, seja no curto prazo, seja no médio prazo do papel. Recomendo saída imediata do papel, tá? Falando agora de SLCE3, que no dia de hoje apresentou alta de 5,37%, dando sequência aqui no forte movimento de alta. Para quem está comprado no papel, não saiu aí batendo no objetivo, não seja ganancioso ou gananciosa. Stop abaixo da mínima de hoje a partir de amanhã nos R$ 50,57, tá? Basicamente aí forte, bem forte mesmo, semanal aqui, dando sequência de maneira relevante aí o papel. Muito bonito que vem sendo apresentado, né? Bom para quem já está posicionado. Para quem não está, pessoal,
tem que aguardar aqui a correção, tá? Para ter uma melhor relação risco-retorno. Não adianta querer comprar aqui o papel já na máxima, depois desse longo movimento de alta, que já andou, né? Pode andar um pouquinho mais? Pode andar. A gente não sabe até quanto. Mas só de eu comprar aqui, eu já tenho um risco muito grande de participar de uma correção. Então, assim, tem que aguardar, né? Tem que aguardar essa correção. Falando agora de PKR3, eu tinha anotado, PKR3, no dia de hoje caindo mais forte, né? Caindo 5%, mas batendo ali na região de suporte da média móvel e testando essa região de topo aí nos 22,70. Tá? Então, basicamente, se continuar aqui mais fraquinho para cair, não confirma nenhum fechamento aí para baixo dessa região e gera um novo sinal de alta aqui na sequência, abre possibilidade de compra. Então, eu ficaria de olho aí, tá, pessoal? Ficou aqui fraquinho para cair mesmo, ó, e gerou essa sinalização, eu estaria mais voltado ainda para compra neste papel, tentando pegar algo mais para cima, tá? Mesmo que amanhã apresente um candle de alta aqui, eu ainda aguardaria pelo sinal. Bom, eu ainda aguardaria pelo sinal para abrir essa compra. E por fim, BEC 34, a nossa BDR do dia de hoje, que depois desse longo movimento de baixa, com apenas 3 candles aí, matou basicamente todo esse movimento. Então aqui a gente já começa a chegar um pouquinho mais de força na ponta compradora. Vejam que eu tenho basicamente, contando até aqui, né, 10 candles de baixa, 10 candles dentro de um movimento de baixa, e 3 aí para anular quase todo 100% do movimento, né? E agora eu tenho mais 3 aqui candles corrigindo fraquinho, testando a região da média móvel. Então eu ficaria de olho aqui amanhã, gerou essa sinalização de superação de máxima dos R$ 82,55, eu abro compra com meu stop abaixo aqui da mínima em R$ 81,32, tentando pegar um novo movimento de alta. Então eu tenho um risco aí de 1,72%, muito baixo, né? Tentando pegar algo próximo ali pelo menos da máxima do último topo de 3,78%, quase 4, né? Então uma relação risco-retorno mais que 2 para 1 aí, né? Então daria aí para tentar arriscar algo nesse sentido no papel. Até tem resistência aqui para trás, batendo certinho, né, ali naquela região, né? Então tentaria buscar algo nesse sentido aqui no papel. Correção bem fraquinha, faz sentido aí tentar algo nele, tá? Mas só abre a compra se tiver a sinalização. Se não tiver a sinalização dessa sequência aqui, não vejo compra no papel, tá? Tem que ter aspiração de máximo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês. Mais uma vez, desejo a todos uma excelente noite. E a gente se vê aqui mais uma vez amanhã no nosso Radar do Mercado e na sequência ali na nossa análise de fechamento. Vale ressaltar que agora nós temos também o nosso Morning Call em vídeo, tá? Vamos fazer ele amanhã também ao vivo pela primeira vez no outro canal da DV Invest. Ah, eu vou até deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês o link para vocês se inscreverem no outro canal também e poder acompanhar aí esse Morning Call, tá? Tem a parte fundamentalista, onde o Rodrigo Oliveira, o nosso analista fundamentalista-chefe, fala ali um pouquinho mais sobre o cenário macro e aí depois um complemento com a análise técnica também. E é claro, a gente acaba conversando ali um pouco e se tiver gente ali acompanhando, a gente vai interagir também. Então se a pessoa perguntar qualquer coisa ali da abertura de mercado, o que aconteceu de madrugada, de repente com os futuros europeu, Nova York, mercado lá na China, enfim, a gente pode comentar um pouquinho mais sobre isso também na abertura no nosso Morning Call, tá? Então fica aqui o convite, vou deixar aí para vocês o link na descrição. Um grande abraço a todos e até mais, pessoal!